Então, pessoal, vamos continuar aqui a parte 2 desse vídeo anterior que eu postei ali falando sobre não desistir agora, né? Eu disse também que a questão do momento específico, da questão da pandemia e tal, faz com esse período de crise, vai fazer com que a gente, se a gente já estava um pouco ruim, né? Nosso negócio já não estava vendendo bem, não estava faturando legal, a gente já ia ter mais um motivo ainda para a gente desistir agora. E não é o momento mesmo. Eu vou contar uma história para vocês aqui, o porquê que eu estou falando disso e porque eu já fiz isso também. Por isso que eu queria alertar vocês para não chegar nesse nível também, porque depois vem o arrependimento forte. E aí para vocês começarem tudo de novo, comprar tudo de novo, com uma perda de dinheiro já grande, é muito mais complicado. Né? O que aconteceu comigo? Eu estava num período bem difícil da minha vida, onde eu estava me separando, né? Separação é um negócio muito complicado, mas ainda quando você tem filho pro meio. E eu estava me sentindo muito mal assim. E eu comecei a atribuir muito dessa questão emocional no meu próprio negócio, né? Então eu já não tinha aquela disposição muito grande para ir procurar cliente, para batalhar, para estar naquela garra mesmo. Então eu ia fui perdendo minha energia e eu fui colocando isso como se fosse o negócio em si que era ruim. E na época eu tinha uma marcenaria, né? A gente mexia com móveis planejados, tinha acabado de montar um showroom, investido muito dinheiro, tempo, trabalhei muito nesse showroom para ficar bacana e fiquei poucos meses lá, um ano eu acho, nem isso, e foi acontecendo tudo isso junto. E aí eu falei, nossa, esse mercado é horrível, esse mercado é ruim, é difícil ganhar dinheiro, tem concorrência, apesar tinha muita concorrência mesmo na minha cidade, muitas empresas fazendo a mesma coisa. Então o que aconteceu? Eu comecei a atribuir tudo ao meu negócio. E na verdade não era tudo questão emocional envolvida, né? E nem tinha crise ainda na época, né? Mas tinha uma crise interna instalada dentro de mim, a parte emocional. Então o que aconteceu? Acabei vendendo pela metade do preço, até por um valor bem abaixo do mercado, né? E falando, não, eu não quero nunca mais mexer com isso não tem nada a ver. Não dá dinheiro, é só dor de cabeça, só trabalho, papapá, e aquele monte de desculpa que a gente já começa a arrumar, né? E o que acontece? Agora é o momento, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque se eu tivesse saído fora, se eu tivesse segurado pelo menos mais uns 6 meses, a minha energia, a minha questão emocional começou a se resolver tudo depois. E depois de 6 meses que eu comecei a entender que não tinha nada a ver com o mercado. Mesmo com um monte de concorrência, eu poderia me destacar, poderia criar outras coisas, porque eu poderia trabalhar em outros mercados que não tivessem uma concorrência tão forte de cara, né? Então, e aí depois eu perdi, né? Na verdade eu perdi bastante dinheiro, perdi 1/3, quase metade do valor de todos os meus equipamentos. Então para você reconstruir tudo, o esforço é muito maior. Então se vocês aguentarem agora esse período, né? Eu falei lá a questão de, se você tiver que sobreviver mesmo, se você estiver passando fome, cara, não tem nem outro jeito, você vende tudo que você tiver para isso não acontecer, isso é óbvio. Mas se você tiver ainda um pouquinho de tranquilidade, puder ainda não tiver nessa situação, então faz o seguinte, comece a estudar melhor o mercado, comece a olhar outras oportunidades. Uma coisa bem interessante que aconteceu também antes de eu montar meu próprio negócio, foi quando eu estava em Itatiba. Eu trabalhava dentro de uma marcenaria lá, eu fui gerente durante uma época lá, e aí teve um cliente que apareceu lá, ele fabricava filtros, esses filtros de carro aí, sabe? E ele queria que a gente desenvolvesse algumas mesas básicas, essas mesas simples de produção, só para ele colocar os filtros e deixar as meninas acolando as bordas dos filtros com cola quente. Elas colavam tudo com pistola de cola quente. E aí o que aconteceu? E chegou pra gente lá uma coladeira de bordo, né? A gente trabalhava com MDF também e tal. E aí ele começou a ir lá direto para ver as mesas, né? Para ver essa questão das mesas. E o que aconteceu? Ele começou a observar que essa máquina poderia ser muito útil na fabricação dele, no processo produtivo dele. Porque as meninas faziam tudo na mão e era o processo de cola quente também. Aí ele pediu para fazer uns testes nessa máquina. Ele foi lá, colocou uns filtros lá, eu permiti que ele fizesse os testes. Acelerou assim 10 vezes a produção do cara. Então ele diminuiu a quantidade de menina fazendo aquele trabalho todo manual de ficar colando a borda dos filtros e começou a passar tudo na máquina. Então a produção dele, 2 meses depois, tinha 10 coladeiras de bordo lá na empresa dele.
Então cresceu muito porque uma observação diferente. E é isso que eu quero que vocês façam nesse momento. Né? Se você estava só usando sua máquina para produzir um determinado tipo de produto, só fabricava coisas de MDF, só peça crua de MDF, ou só peças de brinde, ou só peças para qualquer mercado, de papel, sei lá. Começa a observar para que essa máquina pode servir agora, para um outro mercado que não foi tão atingido assim pela crise. Todos foram, mas de certa forma alguns menos. Por que você não poderia prestar um serviço para uma outra empresa, por exemplo? Usar a sua máquina não para produzir o que você já vem fazendo, já que está ruim, mas produzir alguma coisa para outra empresa que já está no mercado, já está produzindo e está pedindo coisa, né? Observar uma coisa, uma possibilidade diferente, né? Às vezes são empresas que nem usam a máquina, nem tem ideia de que existe a máquina, como o caso do cara do filtro, ele nem sabia que existia essa coladeira de bordo. E aí foi a partir de uma observação, de visitar a empresa, de perguntar, no caso ele foi até nosso cliente. Dessa observação, oferecer alguma parte de um processo para uma outra empresa, sei lá, uma empresa que fabrica calça jeans, por exemplo. Eles têm um processo lá que corta tudo na tesoura. Estou supondo, eu não sei se isso tem, mas se de repente você falar, você começou a observar, você vê que todo mundo está cortando na tesoura, você fala, eu posso cortar tudo isso daqui de uma forma diferente. Você vai lá, faz um teste, vê se funciona, começa a prestar um serviço, usar seus equipamentos para prestar serviço para outra empresa. Isso em todos os setores. Agora é uma hora da observação, né? De seu afiar o machado mesmo, como eu falei para o outro. Então investir na parte digital, criar um site melhor, uma loja melhor, criar uma parte da sua imagem melhor, desenvolver novos produtos, novos serviços, né? Se posicionar melhor na internet. Agora é o momento para fazer isso, né? Não vai deslanchar de vender, não vai crescer, apesar que tem muitas empresas ainda que crescem nesse período porque tem essa observação. Então, queria só que vocês não jogassem a toalha agora, prestassem bem atenção no mercado, não agissem com emoção, com o desespero, que é aí que a gente perde dinheiro. Não faça isso agora, eu te peço, que se você puder, aguentar firme mais um pouco aí, observar que o dia vai ser melhor, tenha fé que as coisas vão melhorar daqui para frente, com certeza. Tá bom? Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.